Vanik, vamos chamar o Yuri e a Renata para a gente discutir um pouco o que foi anunciado agora pelo presidente do Conselho de Ética? Vamos lá, a gente teve a questão, foram duas questões, né? Teve a questão da deputada Flor de Lis, pelo que a gente estava ouvindo ali também o presidente do Conselho de Ética falar, o Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro informou que a deputada foi afastada do mandato, né? E tem a questão do Daniel Silveira também, que tem aí essa lista tríplice agora para definir qual vai ser o relator e tem todos os trâmites na sequência. Vamos começar com a Renata, que está ali de olho na gente. Renata, começando com o Daniel Silveira, então? Perfeito, Glória. Bem, o que a gente está vendo era esperado, com a comissão, então, Conselho de Ética reinstalado, e agora a gente tem, como você destacou, o sorteio, porque você precisa ter ali uma escolha do relator. Esse nome vai ser realmente muito importante, não só pela evidência desse parlamentar, mas o início de todo esse processo. Um processo que, no caso de Daniel Silveira, ele é um pouco abreviado, porque é uma provocação que já veio da mesa diretora. Então, esse trâmite ele fica um pouco menor. Isso não significa que é uma decisão que vai vir de um dia para o outro. E isso, de certa forma, alguns deputados argumentam que pode acabar favorecendo o Daniel Silveira, porque você vai aos poucos tirando aquela pressão tão imediata do caso. A gente teve na semana passada uma mensagem muito enfática do plenário da Câmara dos Deputados, diante da repercussão do caso, diante da mensagem que foi enviada pelo Supremo Tribunal Federal, uma decisão unânime de manter a prisão, manter a decisão, a determinação de Alexandre de Moraes de prender Daniel Silveira. Tudo isso fez com que, se chegássemos a hoje, a reinstalação do Conselho de Ética e a prioridade a analisar esse caso. Agora, conforme os dias vão passando, a movimentação de deputados que argumentam que ele já está, de certa forma, sendo punido, portanto, uma punição é necessária, mas não a punição máxima, esse argumento ele vai sendo colocado. Então, é um jogo que a gente vai ter que acompanhar nos próximos dias. Obrigada, Renata. E a gente tem o Yuri Pita aqui. Yuri, no caso da deputada Flor de Lis, né, a gente viu ali como é que fica a expectativa. A expectativa é que o processo no Conselho de Ética seja mais lento do que no caso do Daniel Silveira, né? Até a Renata falou que o caso do Daniel Silveira é mais rápido. Explica pra gente o motivo dessa lentidão. Tem uma questão que eu ouvi conversando com alguns parlamentares, alguns deputados e deputadas hoje, Glória, é o seguinte: no caso do Daniel Silveira, como a Renata Agostini estava falando, já há aí formando-se um caminho alternativo de uma punição que não seja a cassação, que seja, por exemplo, uma suspensão de mandato por algum período a ser definido pelo Conselho de Ética. E isso, inclusive, poderia ter o respaldo, inclusive de parlamentares que votaram contra a manutenção da prisão dele na sexta-feira. Parlamentares que acham que não era o caso de acatar a ordem do Supremo da forma como ela foi determinada, a ordem de prisão, mas que acham que sim, houve uma quebra de decoro que poderia levar, por exemplo, a uma suspensão por alguns meses do mandato. No caso da Flor de Lis, depende muito do que acontecer na Justiça Estadual do Rio de Janeiro, que também está julgando o caso, e ela é ré pela acusação de ter participação no assassinato do seu marido. Hoje, é claro que pesa essa decisão, como o deputado Juscelino Filho falou, essa decisão de afastamento ordenada pelo TJ, pelo Tribunal de Justiça do Rio de Janeiro, precisa, como por se tratar de uma decisão judicial, afastando um parlamentar do seu mandato, precisa de referendo da Casa, da Câmara como um todo, mas no Conselho de Ética, o Conselho não tem outra alternativa a não ser cassá-la ou absolvê-la, porque se ela for condenada pela Justiça por estar envolvida no assassinato, configura-se uma quebra de decoro. Agora, se ela for absolvida pela Justiça, o Conselho de Ética, a Câmara, não tem como classificar uma quebra de decoro da parte dela, já que a Justiça a absolveu da acusação de participação no assassinato. Então, esses cenários que estão no caso de Daniel Silveira e no caso de Flor de Lis, acabam fazendo com que o caso dela prefira-se esperar uma decisão judicial e, no caso de Daniel Silveira, pode ser uma decisão eminentemente política decidida pelos próprios deputados e deputadas. Glória.